Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo. Eu sou Vinícius Oliveira, seu anfitrião, e hoje falaremos sobre saúde integral. Pois bem, cuidar da saúde completa é fundamental para uma vida equilibrada, mas muitos enfrentam desafios ao fazê-lo. Somos compostos por três partes iguais e importantes, né? O corpo, a alma e o espírito. E negligenciar uma delas causa um desequilíbrio. E o que podemos aprender sobre isso, né? Quais os seus pontos primordiais, como nós poderemos tentar intervir com algo em que a gente possa ter um pouco mais de qualidade de vida? Pois bem, eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas como sempre te peço, curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificações, assim você ajuda o canal a crescer, ok? Beleza? Roda a vinheta. Muito bem, gente. Primeiro precisamos entender o que é saúde. E assim, saúde seria um bem-estar físico, mental, social e também gostaria de incluir o espiritual. O que significa que corpo, mente e espírito são interligados e precisam estar em harmonia para termos saúde plena, né? E cuidar de sua saúde de uma forma holística também, ou seja, completa, abrangente, é primordial. Porém, dá um pouco mais de trabalho, a gente sabe, né? Podemos até considerar como um investimento que precisa ser feito a médio e longo prazo. E se perguntarmos, muitos reconhecerão a sua importância, mas a maioria enfrenta desafios ao colocar em prática, não há constância. E a ideia desse conteúdo é abrir um pouco mais a sua mente e motivá-lo a tentar, mesmo que você tenha que recomeçar várias vezes. Mas sempre tente, não desista, tá? Vai até o fim. Bem, primeiramente precisamos separar as nossas partes. Somos, como eu disse, compostos por três partes igualmente importantes, né? Corpo, alma e espírito. E tudo que há em nós foi criado para existir um equilíbrio. E olha que interessante, quando você vai ao médico e pede-se um exame, o de sangue, por exemplo, quando vem os resultados, e eu sempre olho os resultados antes do médico, né? A gente vê as tabelas de números e a gente olha que se tem algum item muito abaixo ou muito acima, isso pode gerar algum problema. A exemplo da pressão, se ela estiver muito alta ou ela estiver muito baixa, ela também vai ter um problema, né? Então, nós precisamos ter um equilíbrio no nosso corpo. E eu gostaria que você gravasse isso na sua mente. Equilíbrio. Essa talvez seja a palavra-chave desse conteúdo e que às vezes, muitas vezes a gente não escuta as pessoas falarem. Nós precisamos sempre estar em equilíbrio em cada parte da nossa vida, ou pelo menos tentar alcançar isso, tá? Pois bem, o corpo nós já trouxemos aqui, mas a nossa mente? A nossa mente é a mesma coisa. Quando existem excessos, né? Vários problemas psicomáticos, assim, podem surgir doenças, problemas que podem agravar, né? Um exemplo, né? Excesso de presente, excesso de futuro, excesso de passado. Então, assim, excesso de passado pode gerar depressão, excesso de presente pode gerar estresse, excesso de futuro, ansiedade. Então, nós precisamos entender alguns pontos. Se no corpo nós temos que ter um equilíbrio, na mente também a gente precisa ter um equilíbrio, né? Podemos até ter cuidado com o corpo, seguir uma cartilha certinha, mas a mente sobrecarregada, problemas emocionais, ou mesmo somente espirituais, o que nós falaremos mais um pouco à frente, né? É, a sua vida integral ela pode estar num processo prejudicial e obter alguns resultados catastróficos, gente. E talvez em um futuro próximo. Isso se a conta não chegou já para você. Bem, falamos do corpo, falamos da mente, e agora eu gostaria de falar do espiritual. E essa é uma que nunca achamos que pode ser abalada, ou pelo menos acreditamos que não tem tanta importância ou impacto. Mas tem, gente. E nós precisamos entender primeiro o que é o espírito, né? Ninguém fala disso, né? A gente vê nos filmes ou vê numa série, mas ninguém fala. Bem, o que é o espírito? No contexto teológico, a definição de espírito no espírito humano, né, varia de acordo com diferentes tradições de religiões ou crenças. No entanto, de forma geral, o espírito humano
ele é frequentemente considerado como uma parte imaterial, não física, da natureza humana, que está ligada à dimensão espiritual ou divina. Se o corpo é mortal, a alma ou mente, a consciência, o espírito é a vida em forma imortal. Vamos colocar assim, é a vida de forma imortal. Acho que fica legal assim para que a gente possa fazer uma simplificação nisso. Então, se é tão importante, eu te pergunto, por que nós negligenciamos isso? Agora pensem em cada parte que mencionei e reflita daí onde você está. Se preservo uma parte, mas negligencio a outra, como posso ter um equilíbrio de vida? Qual das partes, assim, você, pensando com você mesmo, depois você pode até colocar aqui nos comentários, né? Qual parte das partes você menos tem dado atenção? Ao inverso também é verdadeiro. Priorizo demais o espiritual, mas não ligo tanto para o meu corpo, né? Passam-se 20, 30 anos, aparece um AVC, pois você não tem tido cuidados com as sobrecargas, alimentação e descanso. Aí você vai culpar Deus, né? São algumas perguntas aqui disparadoras para que a gente possa criar criar um valor. E por que assim, isso mexe um pouco comigo? Porque eu já passei por algumas coisas e assim, eu não estou dizendo para vocês porque simplesmente eu fiz uma leitura da internet no Google. Não, eu tenho uma vivência nisso. Então, eu sei a importância de cuidar disso. Então, se você quer algo mais duradouro, comece a se importar com cada parte do seu corpo, da sua vida, para que você realmente alcance um equilíbrio, né? E assim, vou falar toda hora, vou falar equilíbrio, 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 equilíbrio. Essa é a parte, eu acho que essa é a força motriz para nossa vida. E assim, e se isso é algo novo, algumas culturas orientais, né, sempre enfatizaram a integração do corpo, da mente e no espírito na medicina. É na nossa esfera, no nosso ocidente, que trabalhamos de formas distintas. Assim, nota-se que de uns anos para cá tem se priorizado estudos, né, e acompanhado para uma unificação dos cuidados, né? Então, a OMS ela já tem alguns estudos, muitos cientistas, outros não querem fazer a consideração. E a ideia não é entrar numa parte muito técnica, não é ficar falando de OMS. É do nosso dia a dia, esse conteúdo é para o nosso dia a dia. É a importância do seu levantar ao seu deitar, tá? E beleza, gente. Se vocês assim estão compreendendo a dinâmica desse conteúdo, como eu disse antes, comente, coloca qual que é a parte que você precisa mais trabalhar, qual que é a parte que assim você olha, eu não tenho conseguido tal, porque depois a gente pode criar um novo conteúdo com um pouco mais embasamento, com mais dicas, com mais criando talvez uma trilha para que você possa seguir. A gente pode trazer outras pessoas para especialistas para trazer um conteúdo mais especializado, sabe? Então, vai depender do comentário de vocês, mas a ideia é algo mais para nosso dia a dia, tá? E assim, eu quero passar para vocês algumas dicas que eu mesmo tenho adotado, pensando no cuidado da saúde integral, sabe? Pode até parecer básicos e óbvios, mas o óbvio só é óbvio quando é dito. Então, por exemplo, né? Eu fiz uma enumeração. Então, primeiro que eu acho assim fundamental, porque ele vai trabalhar várias das três. Eu acho que as três elas acabam tendo o seu impacto nisso, que é a alimentação. Uma alimentação saudável. Mas a alimentação saudável, gente, não é só eu vou fazer aquela dieta, não. Mas você pode comer algumas coisas. Mas se importem em tomar muito cuidado com excessos, né? Como por exemplo, né? Nós precisamos comer alimentos frescos. Nós precisamos evitar o fast food, né? Comidas enlatadas, evitar muito açúcar, muito sal, muita gordura. Nós precisamos beber água regularmente. O seu rim agradece. Né? Só nesses itens, se você tiver com dificuldades em emagrecer, você vai perceber que em alguns meses vai dar uma enxugada. E quando tive de fazer uma dieta mais drástica por causa da pedra no meu rim, por isso que eu estou te falando, excesso, por exemplo, eu tomava muito refrigerante. Ah, muito refrigerante. É uma coisa que eu gostava. E muito café. Muito café. Eu tinha uma garrafa de café só minha no trabalho.
Mas quando eu tive que fazer um corte drástico e começar a fazer uma alimentação e cortar alguns produtos, em 90 dias eu perdi 15 quilos. Mas eu não perdi 15 quilos e eu fiquei doente. Não, é que quando você começa a fazer uma alimentação um pouco mais regrada, vamos colocar assim, você pode comer bem, mas você não precisa ingerir alguns alimentos que hipercalóricos, né? Você pode ter um equilíbrio. Você pode ir no fast food uma vez ou 2 vezes no mês, mas você não precisa ir toda semana. É muita caloria ali. E olha, foram 15 quilos comendo um pãozinho matinal, macarrão, que eu sempre gostei, mas eu passei a olhar os alimentos com mais atenção e importância. Eu vou te falar que todos os meus exames de lá para cá, isso foi em 2015, 2016. De lá para cá, os meus exames sempre estão ticando lá. Quem gosta de resultados e metas, fazer esse tipo de controle alimentar vai ticar todos os itens lá do seu exame. Então você consegue manter um equilíbrio. Você percebe que você tem resultados só fazendo o que é básico. E aqui eu poderia entrar com questões teológicas, eu poderia falar de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram capturados, foram para a Babilônia, evitaram de comer os manjares do rei. Não é essa parte. A gente pode depois entrar nessa parte também, mas a ideia é o seu dia a dia. Então, se importe com o equilíbrio também da alimentação. E aí é o mais no menos, né? Exercícios regulares. E aqui eu não estou falando que você vai para academia, vai ficar sarado, sarada. Se quiser, melhor ainda, né? A autoestima vai lá em cima. Mas eu digo assim, é tentar manter algo em que realmente você consiga. Você vai subir uma escada, você vai fazer uma caminhada, né? Você precisa se mexer. Você precisa encontrar talvez uma atividade que você goste, que você possa dizer, eu tenho prazer nisso. Que pode ser uma caminhada, pode ser uma natação, futebol, vôlei, basquete, bicicleta, pilates, yoga, o que você achar mais atrativo. Se a alimentação ela produz vitalidade, os exercícios produzem firmeza e vigor. Então, a importância de você se alimentar e também de você se mexer, ó, só para você ter uma ideia, depois você busca no Google, tem várias matérias sobre isso, mas hoje existem estudos que comprovam que você exercitar a sua perna, você pode não só retardar, você pode tratar, e até se você já tiver, você pode até vai auxiliar no tratamento de Alzheimer. Só você fazendo exercício da coxa, se eu não me engano, da panturrilha, é do coração. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. É a saúde integral, gente. É a vida integral. Então, se você anda muito de elevador, poxa, dá uma equilibrada, elevador e escada. Se você, muitas vezes, você pega muito Uber, será que você não consegue fazer uma caminhada para o teu trabalho na volta? Poxa, no trabalho da volta, eu sempre procuro andar pelo menos 1,5 km andando. Todo dia eu tô andando. Fora academia, fora até então eu fazia pilates, agora eu tô voltando pra academia, tô correndo, jogando bola. Então, assim, você tem mais vigor, você tem menos dor de cabeça. Então, são coisas básicas. Alimentação e exercício são coisas assim primordiais. E outra coisa que hoje em dia a gente não dá muito valor a isso, que é assim, um bom sono. E o que eu posso dizer? Durma bem, ou pelo menos dê mais atenção a isso, né? Pense sempre na importância de cada parte que você está trazendo. O recomendado, por exemplo, é de 7 a 8 horas por noite. Mas tem gente que se sente melhor com 5 ou 6. A minha esposa, com 5 ou 6 horas, ela está plena, né? Até no seu sono, gente, encontre um ritmo. E uma dica, né? Evite telas eletrônicas antes de dormir, filmes de adrenalina, mortes, guerras. Nosso cérebro, ele recebe muitos estímulos ao longo do dia. E é bom ele diminuir no ritmo quando for dormir. Depois dá uma pesquisada, por exemplo, sobre um pouco mais sobre o sono REM. É interessante, né? O quarto seria, assim, ninguém liga muito para isso também, que é o controle do que você consome. Preste mais atenção ao que você vê e ouve, pois pode afetar suas emoções. Como disse, tudo são estímulos. Muitos têm sofrido de traumas, crises, emoções e sentimentos desalinhados. Pensamos que só os remédios resolverão, por exemplo, mas passe a filtrar o que você
consome em filmes, séries, telejornais. Você fica a semana inteira vendo sobre roubos, assaltos, mortes, e quando você está na rua, tudo ao seu redor parece que vai te atacar. E claro, você precisa ficar atento, não estou falando disso, não pode estar dando bobeira aí com o celular, bolsas, mochilas em lugares onde você não pode ficar andando, mas assim, o que eu estou dizendo é, não dar atenção a isso, ele provoca um desequilíbrio. Isso pode provocar, produzir síndrome, sabe? E quer um exemplo? Um certo dia fiquei jogando Counter-Strike, né? Depois de muito tempo, eu acabei instalando, que eu sempre gostei, né? E eu estava de folga, e depois de ter feito alguns trabalhos e tal, eu acabei ficando mais tempo do que deveria. E quando eu fui ver, já era meia-noite, já fui dormir, desliguei rapidinho e fui dormir. Meu cérebro estava processando tiros, tantos tiros, mortes, que não parava de pensar nisso. E sonhei com isso, acordando várias vezes. Ou seja, não dormi bem. E no dia seguinte, cansaço e dor de cabeça. Tudo que eu não filtrei, o que eu estava consumindo, acabou acabando. Acabou agravando o meu dia posterior. Ou seja, eu não consegui exercer bem o meu trabalho, eu não consegui é, manter uma atenção, porque eu estava cansado, dormi muito pouco. E percebe, é o consumo. Eu dei um exemplo bobo, mas começa a levar em consideração, será que você não está muito tempo no jogo? Será que você não está muito tempo num filme? Será que você está muito tempo consumindo alguns materiais de telejornais? Ou seja, será que você já não tá começando o seu cérebro está recebendo muitos estímulos ao ponto de estar atrapalhando o seu dia a dia? Então, assim, dê atenção ao que você consome também, tá? Não só você, né? Aos seus filhos também. Muitas vezes a criança não consegue dormir direito porque assiste muito filme de terror, assiste sobre muita guerra, morte, violência. Então, começa a filtrar também o que eles estão jogando. Tem jogos assim violentos. E a criança ela vai consumindo aquilo e aquilo vai atrapalhando, né? Mas isso também é assunto para uma outra live, beleza? Gente, gerenciamento de estresse. Aprenda técnicas simples como respirar profundamente ou meditar para lidar com o estresse. Se você perceber que está fora do seu controle algumas emoções, procure auxílio de pessoas mais experientes. Ou, se puder, né, o que seria bem legal, procurar um profissional que te possa orientar. Para os cristãos, muitas vezes você tem o seu pastor, conversa com ele, o seu líder, né? Comece a dar atenção nesse gerenciamento. Você pode ver, porque não é evitar o estresse. Muitas vezes, dependendo do nosso trabalho, não tem como você evitar o estresse, mas tem como você gerenciar ele, para que ele não dite quem você é. Você dite quem você é. Perfeito? Gente, prevenções de doenças. Faça check-ups de médicos regulares ou exames para evitar problemas de saúde. Tudo na vida que conseguimos identificar precocemente é mais suscetível a se resolver sem agravantes ou sequelas. Procure marcar na agenda, coloque na mesa coloque no calendário de mesa, aos homens, às mulheres, procurem cardiologista, neuro, um bom dentista. Essa parte bucal, por exemplo, pouco nos preocupamos. O recomendado é de 6 meses você fazer uma limpeza, olhar como é que está. Isso faz parte da sua estética, isso faz parte da sua saúde. É importante. As mulheres, por exemplo, são mais organizadas que os homens. Pois desde cedo elas passam com ginecologistas que acabam fazendo esse papel de consultas gerais, né? Mas algo que nós homens precisamos também quebrar tabus é no cuidado do câncer de próstata. Tá chegando daqui a pouco novembro e assim, gente, passou dos 40 ou até um pouquinho antes se for necessário, começa a fazer exames de sangue, começa a se preocupar com essa parte também. Eu acho que a gente já evoluiu bastante para saber que isso não é uma questão que é, hoje, hoje é exame de sangue, por exemplo. Você faz exame de sangue, você já faz o controle. Vai fazer o cardio ali, vai fazer uma esteira, vai fazer toda a parte de sangue, faz também para a questão da próstata. É importante, gente. Cuida da sua saúde. E assim, eu acho que isso é o básico do básico, mas muitas das vezes se você talvez aí fizer um puxar na memória, qual foi a última vez que você foi no médico? Eu procuro fazer um check-up geral anual. Então eu vou no cardio, eu vou no neuro, eu vou no nefro,
né? Então agora eu também vou fazer um controle com os próprios médicos para fazer esse controle que a gente já bateu isenta, né? Então, cuida da sua saúde, faça os check-ups. Quem sabe você consegue, tomara que não, mas precocemente as coisas são mais fáceis de ser tratadas, né? E por último, mas não menos importante, mas proposital, é um cuidado espiritual. Eu sou cristão e me preocupo em manter uma vida espiritual saudável. E como considero isso? Dou importância à Bíblia, o qual adquiro conhecimento cada vez mais, compreensão da vida, seja natural, sobrenatural, natural, valores e comportamentos. Frequento uma igreja, hoje, no caso, eu sou membro da ADAI, Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, do pastor Rossoeiro e a pastora Tati. Eu, eu me preocupo com isso. Eu me preocupo por entender que é um lugar onde eu posso adquirir uma conduta e doutrina que estejam alinhados, que estão alinhados ao que considero adequado. Procuro manter um período de oração, uma intimidade com Deus, aliás, com o Pai, né? Porque há uma diferença, gente, de como eu posso considerar. Percebo que ao ponto que estou trazendo vem acompanhando alguns valores. E esse é o equilíbrio. Eu considero Deus como um Pai. Eu não considero Deus como Deus. Porque Deus, existem vários deuses, mas Pai, só existe um. Pai eterno, então eu me considero como filho. E se eu me considero como filho, faço parte de uma família. Então eu estou agregando valor a isso. Isso é bíblico. Então a forma que a gente vai se comportando, percebam que parece que é falado mais ou menos, mas quando você vai ver, são coisas simples que se passam. As coisas óbvias, as coisas ordinárias, parece que elas começaram a ficar de lado. E se você seguir essas recomendações que eu estou trazendo, criar uma disciplina isso. E, gente, e a disciplina desempenha um papel crucial em cuidar da nossa saúde integral. E assim, lembre-se, né, de que somos responsáveis por nossa saúde. E isso beneficia não só apenas a nós, mas também aqueles que dependem de nós, que estão ao nosso redor. Cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio e altruísmo. Ao adotar uma disciplina e comprometimento com nossa saúde integral, contribuímos para, gente, um mundo mais saudável e amoroso, para todos ao nosso redor também. Penso assim, se no mínimo nós prestarmos atenção nos resultados, perceberemos que teremos motivações para seguir adiante e construir um novo estilo de vida. Um estilo de vida integral, cuidando do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós precisamos nos posicionar pensando que não se trata só de nós, se trata de todos aqueles que estão ao nosso redor. Se esses pontos que eu trouxe para você fazem sentido, e eu tenho certeza que faz sentido, e se você gostaria de dar um pouco mais de atenção, então comece hoje a trazer pequenas mudanças no seu estilo de vida e comecem a perceber os resultados, porque as pequenas conquistas, elas nos levam a grandes desafios. Então as pequenas conquistas são os pequenos desafios. Quando a gente começa a enxergar que há resultados, a gente começa a abraçar novos desafios, algo maior, né? Você faz uma caminhada, amanhã você está correndo. Você começa a fazer um exercício numa esteira, amanhã você está fazendo academia. E assim vai. Então, comece a cuidar. Comece a cortar alguns alimentos que são prejudiciais. Daqui a pouco o seu paladar... Eu não consigo mais tomar café, por exemplo. Eu tomo chá. Eu não tomo nada, não tomo chá mate, eu não tomo chá preto, eu não tomo café por causa do oxalato de cálcio, que é o que produziu a pedra no meu rim. Então, quando você começa a entender essas questões, você começa a ver o que você está tateando, o que você está colocando para dentro de si, o que você está consumindo. Você tem um poder de filtrar muitas coisas, só que depende de você. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Eu espero que esse conteúdo venha trazer mudanças e gostaria que vocês comentassem, que vocês enchessem de comentários esses vídeos, para que talvez fique até registrado ali quando você colocou esse registro e daqui a um ano onde você está, ou estará na verdade, né? Onde você estará. Qual foi a evolução disso? Que Deus abençoe. Espero que você curta demais esse vídeo, como eu curti fazer, e traga mudanças significativas na sua vida. E até a próxima, que Deus abençoe.